Então, o assunto novo aqui é o do momento linear, né? A gente vai verificar que existe uma série de situações em que é mais fácil a gente tratar o movimento de uma maneira um pouco diferente de aplicar a segunda lei de Newton, né? Então, a gente viu lá a questão da energia, por exemplo, em que vários sistemas são mais fáceis de a gente resolver se a gente considerar a questão da energia. E também existem vários sistemas em que, se a gente considerar o que a gente chama de conservação do momento linear, fica mais fácil de resolver, tá? Assim como no caso da energia, lá a gente tinha que ter uma condição específica, né, para poder ter conservação da energia mecânica, que era que o trabalho de forças não conservativas fosse nulo. Para o momento linear, a gente também tem uma condição específica, que vai ser que a força resultante externa ao sistema seja nula, ou que a colisão seja muito pequena, o tempo de colisão, né, o tempo de interação entre dois corpos, ele seja muito pequeno, e a gente possa fazer essa consideração, então, de que exista uma conservação do momento linear. A gente vai ver em detalhes lá na parte de impulso, que na verdade é questão da semana que vem, por que seria uma colisão com tempo curto, né? Porque essa é uma afirmação bastante genérica, né? Então, em primeiro lugar, né, vocês devem estar estranhando esse nome, momento linear, mas vocês provavelmente já conhecem essa grandeza com outro nome, que é a quantidade de movimento, tá? Não sei por que razão, mas quando passa para o ensino superior resolveu mudar o nome desse negócio. Mas em outros países, eu acho que em Portugal eles ainda falam momento linear no ensino superior, aliás, quantidade de movimento no ensino superior, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que a quantidade de movimento. Então, onde é que vem essa ideia de quantidade de movimento, né? Se a gente pegar lá o enunciado da segunda lei de Newton, ele diz o seguinte: ó, a alteração do movimento é sempre proporcional à força motriz a ele aplicada e é feita na direção da linha reta em que tal força atua. A gente interpretou isso aqui como sendo uma alteração do movimento, como sendo uma aceleração, né? Porque era a alteração da velocidade. Mas na verdade, se você for ver o que é o movimento, né? Então aqui a gente considerou que a alteração do movimento era a aceleração, tá? Mas o Newton define o que ele entende por quantidade de movimento. Ele diz que é um produto da velocidade e da quantidade de matéria conjuntamente. Então, na verdade, essa grandeza é o produto da massa vezes a velocidade. E aí, quando a gente fala então de alteração, basicamente isso é o que a gente, né, com cálculo, a gente chama de derivada, né? Porque é a variação de alguma coisa. Na verdade, a derivada, assim, o sentido intuitivo dela é taxa de variação de alguma coisa. É por isso que a derivada da posição é a velocidade, porque é a taxa de variação da velocidade. Se você pegar lá, pensar lá em química, tem taxa de variação de uma concentração de um certo reagente enquanto uma reação ocorre, né? Essa taxa de variação está relacionada então à velocidade com que a reação acontece, tá? Só que quando a gente faz uma derivada de alguma coisa que é um produto, a gente não vai simplesmente fazer a derivada de um dos valores, né? Então você não vai derivar só a velocidade, você tem que derivar a massa também. E aí quando você faz isso, na verdade a gente tem uma expressão como essa daqui, ó. Derivada da massa em relação ao tempo vezes a velocidade, mais a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Só que a maior parte dos problemas que a gente considera, a gente tem, na verdade, massa que é constante. Por isso que essa primeira derivada aqui vai dar zero e a gente só vai ficar com força igual a massa vezes a aceleração. Mas existem sistemas em que, na verdade, a massa não é constante. Como, por exemplo, num foguete. Num foguete, conforme ele vai se movendo, a massa dele vai diminuindo, porque ele vai queimando combustível, e é uma quantidade muito significativa da massa de um foguete é justamente o combustível que ele leva, tá? Então a gente não vai chegar a estudar sistemas com massa variável aqui, mas só tenha noção que isso existe, tá? Então, quando a gente fala que força é igual a massa vezes aceleração, na verdade isso é uma simplificação, porque a gente poderia ter um caso em que você tem uma massa variável e que as coisas fossem mais complicadas, tá?
Mas qual que é o grande interesse de a gente fazer uma interpretação em termos do momento linear? Porque basicamente vai ser a mesma coisa, né? Quando a gente fala lá que força é igual a massa vezes aceleração, se a massa é constante, isso é a mesma coisa que falar que a força é igual à taxa de variação do momento linear em relação ao tempo, que seria essa expressão aqui, tá? Bem, a grande vantagem é que a gente vai conseguir uma lei de conservação para esse sistema, se existe essa grandeza do momento linear e a taxa de variação dela é igual à força, quando a força for zero, então você vai ter que o momento linear é uma constante. Isso é análogo a você dizer assim, olha, se você não tem nenhuma força atuando num corpo, você não tem a aceleração do corpo, então a velocidade dele é constante. O momento linear é massa vezes velocidade, né? Então se você pensar nisso para um corpo, realmente não tem nenhum ganho, mas a questão é você pensar num sistema de partículas, né? Então para um sistema de partículas, a gente pode pensar na taxa de variação do momento linear de cada uma das partículas, né? E se a gente fizer isso, mas pensar bem, um sistema de partículas é composto de várias partículas. Então eu posso pegar e pensar sobre cada uma das partículas, você pode ter uma possibilidade de ter uma força que é interna e ou pode ter uma força que é externa. Se pensar numa partícula, a força resultante sobre ela vai ter uma diversidade de forças internas e uma diversidade de forças externas, potencialmente, né? Então, se você somar essas duas forças em grupos separados, como estou fazendo aqui nessa equação, e depois a gente pegar e somar, veja que cada partícula de um sistema vai estar sujeita a uma força uma equação que é desse tipo. Por isso que eu estou colocando um índice I aqui embaixo, né? A partícula 1 está sujeita a forças internas e externas, a partícula 2 também, a 3 também e assim por diante. Se a gente pegar e somar todas as partículas, todas as equações que a gente vai ter para todas as partículas, a gente vai perceber uma coisa bastante interessante. Quando a gente faz essa soma aqui, as forças internas vão ter que se cancelar. Por quê? Porque as forças internas são as forças que uma partícula exerce uma sobre a outra, né? Pode ser uma força eletromagnética ou sei lá, seja lá o que for. Mas essas forças vão aparecer em parização e reação. Então, quando a gente faz a soma de todas essas equações, a gente vai ter um termo que vai ser a ação e outro que vai ser a reação. Claro que eles vão estar em partículas diferentes, mas se você somar sobre todas as partículas, esses termos estão todos agora no mesmo somatório e a gente pode cancelar eles. Então, a gente vai chegar à conclusão, que é essa daqui, né, que se você somar sobre todas as partículas, a somatória das forças internas vai ser igual a zero. E a gente vai perceber o seguinte, ó, um sistema de partículas como, por exemplo, um gás. Sim, eu vou fazer o gabarito hoje à tarde e vou colocá-lo no Moodle depois, tá? Tem que ver lá no final do semestre, tá? No final do semestre, se chegar em 5,75 passa. Mas tem que manter 5,75 até o final do semestre, hein? Então, voltando aqui, a gente tem, quando a gente soma sobre todas as partículas, a gente vai ter o seguinte, ó, forças resultantes externas, que vão ser iguais, na verdade é essa equação aqui, igual a essa derivada aqui, ó, somatória dessas derivadas dos momentos lineares em relação ao tempo. Você pode pensar nisso aqui como sendo as partículas de um gás. Então, digamos que você tem lá umas partículas de um gás dentro de um volume. E aí você, por exemplo, você tem dentro de uma garrafa. E aí aquelas partículas, elas estão todas se movendo, cada uma numa direção. Elas interagem através de forças internas. Só que essas forças internas não são capazes de fazer com que elas mudem esse movimento coletivo que elas têm. Né? Então, se ela poder ter uma aceleração lateral daquele gás, você precisa ter uma força que seja externa, tá? Então a gente percebe isso através dessa equação aqui, ó, que a gente tem que a força resultante externa é igual a essa grandeza aqui. Claro que se você pegar cada uma das partículas separadamente, você não precisa ter necessariamente força externa. Você pode ter forças internas causando a variação do momento linear de uma partícula. Mas se você tiver lá um conjunto de partículas, se você pensar nesse somatório como um todo, você precisa ter força externa para poder mudar isso, tá? Esse somatório aqui, a gente pode utilizar as propriedades das derivadas lá para reescrever, colocando a derivada para fora, e aí a gente vai poder escrever, fazer essa definição aqui, ó, que o momento linear do sistema vai ser igual ao somatório do momento linear de cada uma das partículas.
Então, a gente está definindo uma grandeza nova aqui, que é o momento linear de um sistema de partículas. Ele é simplesmente a soma dos momentos lineares de cada uma das partículas. Tá? E aí a gente vai chegar nessa equação aqui. Ó. Então, que a força resultante externa vai ser igual à taxa de variação do momento linear do sistema. Tá? Isso daqui vai levar, então, a gente a uma lei de conservação, que, claro, a gente não vai ver ela especificamente agora, mas ainda é conteúdo dessa semana, tá? Então, um pouquinho mais para frente aqui. A gente percebe que se a força resultante externa for zero, essa grandeza momento linear do sistema vai ser constante. O momento linear do sistema é somatório aqui. Então, você pode dizer, por exemplo, que o momento linear da partícula 1 mais o momento linear da partícula 2 mais o momento linear da partícula 3 mais o momento linear de outras partículas vai ser sempre um valor constante. Então você pode imaginar assim que, olha, tem algum evento que ocorre num sistema de partículas. Pode ser uma explosão, pode ser uma colisão entre duas partículas. Então, antes desse evento, você tem um somatório dos momentos lineares. Por exemplo, duas partículas colidem. Aí depois da colisão, claro que como elas colidiram, elas interagiram, alguma coisa muda, né? Mas, se você pegar e fizer esse somatório aqui, ó, momento linear partícula 1 mais a partícula 2 mais a partícula 3 mais blá 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 antes da colisão, ele vai ter que ser igual à soma dos momentos lineares depois da colisão. Então isso aqui é o poder de uma lei de conservação, tá? Você pode simplesmente pensar assim, olha, antes eu tinha um certo valor, depois eu tenho que continuar tendo o mesmo valor, porque eu respeito a minha condição, que nesse caso aqui que a força resultante externa seja igual a zero. Então, quando duas partículas colidem, a força resultante a força entre as partículas é interna, você não tem força resultante externa, tá? Se pegar, por exemplo, ó, duas partículas que são duas bolas de bilhar, então as duas aqui em cima de uma mesa, aí você pega e atira uma contra a outra, você arremessa ali usando um taco. A hora que elas colidem, depois da colisão elas vão, vamos supor que você arremessa uma contra a outra para ficar mais bonito aqui. Depois da colisão que vai acontecer aqui no meio, essas partículas elas vão se mover em direções diferentes. Ainda assim, se você pegar e somar esse momento linear que você tem antes com esse daqui, e você vai ter que, esse somatório vai ter que ser igual a esses momentos lineares que a gente tem aqui. Veja que são relações vetoriais, tá? Então a gente pode dividir num eixo x e num eixo y, que vai ser perpendicular, né? E aí a gente vai perceber que, por exemplo, se a gente analisar o eixo x, a gente tinha uma soma de momentos lineares no começo no eixo x. Depois a gente vai ter que continuar tendo essa mesma soma de momentos lineares. Aí no eixo y você vai pensar, tá, mas no eixo y não tinha nenhum momento linear. Então no final você também não pode ter nenhum momento linear. Então quer dizer que o momento linear que você vai ter para cima no eixo vertical vai ter que ser igual ao momento linear que você vai ter para baixo nesse eixo vertical também. Então isso leva a relações entre as velocidades dos corpos e as massas deles, tá? Então tem vários sistemas em que é mais fácil a gente trabalhar com isso, tá? Uma outra coisa que é importante que surge aqui nesse contexto de centro de massa e momento linear, né, é o centro de massa. A gente fala de momento linear, a gente consegue pegar e analisar essas equações aqui pensando lá num sistema de referência. E a gente vai conseguir aqui, eu tenho uma explicação que eu não vou entrar em detalhes aqui no resumo, tá? Porque o que importa aqui é o resultado, né? Mas tentem acompanhar lá, se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam na quarta-feira, tá? Então, a gente chega à conclusão, fazendo uma análise aqui das velocidades que um corpo vai ter entre dois referenciais diferentes, né? Você tem aqui um sistema de partículas que está dentro de um sistema de referência S', e você tem um outro sistema de referência aqui, S, e aí esse referencial S', ele se move com uma velocidade V's', ou seja, a velocidade do referencial S' em relação ao referencial S, não seja uma velocidade lateral, assim como eu desenhei. Se você pegar esse sistema de partículas aqui, ó, ele tem um momento linear. Qual que vai ser esse momento linear? Ele vai ser dado por
somatório da massa das partículas vezes a velocidade que ele vai ter no referencial. Então veja que a gente tem dois referenciais diferentes, né? Então dependendo do referencial que a gente tem, a gente vai ter um valor do momento linear. Então o momento linear não é igual para todos os referenciais, ele vai mudar de acordo com o referencial que você usa, tá? Mas a relação entre as velocidades é essa daqui, então a gente consegue chegar numa solução satisfatória assim, para esse conflito de você ter dois momentos lineares diferentes, dependendo do referencial que você tem. Então, aqui eu faço justamente isso, né? Pega essa expressão e substituo dentro da outra. E aí a gente vai ter aqui ó, um termo que vai ser relacionado à velocidade do referencial, S' em relação ao referencial S. E a gente vai ter esse outro somatório aqui que é relacionado ao momento linear das partículas dentro do referencial S', tá? Só que existe algum referencial em que S', em que você vai ter mesmo que você tenha um conjunto de partículas, tá, se movendo todas em direções diferentes, vai ter algum sistema de referência em que esse termo aqui vai ser zero, tá? E aí, nesse caso, a gente vai conseguir verificar o seguinte, que esse outro termo aqui, ó, como é VSS', que faltou... Não, é aqui mesmo. Esse VSS' aqui é uma constante, então a gente pode pegar e tirar ele desse somatório aqui, e vai ficar com o somatório de MI, que é esse Mzão aqui. Ou seja, é a massa total do sistema, né? Então a gente vai conseguir escrever o seguinte, ó, que o momento linear do referencial S é o momento linear do referencial S', que a gente considerou que vai ser zero, né? Porque eu não tenho... Eu vou considerar que justamente esse somatório desses momentos lineares vai ser zero, essa é a minha hipótese inicial, né? E aí eu vou perceber o seguinte, que o momento linear do sistema vai ser simplesmente dado pela massa total vezes a velocidade do referencial S' em relação ao referencial S. Isso aqui indica, então, que existe meio que essa grandeza que ela representa um movimento coletivo do sistema de partículas. Mesmo que eles tenham velocidades todas em direções diferentes, existe um comportamento coletivo do sistema de partículas. É a ideia do gás dentro de um recipiente, né? Se você pega e move o recipiente lateralmente, o que está acontecendo com as partículas do gás? Elas estão ali colidindo uma entre as outras, todas andando dentro do recipiente de maneira aleatória, mas se você considerar o movimento do recipiente como um todo, você tem um movimento coletivo lateral. Esse movimento coletivo lateral está relacionado então a essa questão aqui ó, da massa e dessa velocidade VSS'. E se eu pegar e isolar essa velocidade, a gente vai ter essa expressão aqui, tá? E a partir dela, a gente pode também escrever que o momento linear do sistema é dado por essa expressão aqui. E a gente pode então reescrever essa expressão através de uma derivada desse vetor posição aqui, ó. Porque a gente tem que o momento linear do sistema ele está relacionado ao somatório da massa vezes a velocidade de cada uma das partículas dentro daquele sistema, né? E daí o m vai ficar dividindo aqui. Então esse Vs' S pode ser escrito através dessa posição aqui. Então, na verdade, o que a gente percebe é que a gente pode pensar que existe um movimento coletivo do sistema e esse movimento coletivo ele se comporta como se fosse uma partícula. E essa partícula virtual, que ela não existe na verdade, né? Mas, digamos assim, ela seria... Se você se perguntar assim, olha, se você pegar um sistema de partículas, ele estivesse se movendo e você quiser substituir ele por uma partícula só, onde você colocaria essa partícula, com qual velocidade e com qual aceleração? Então, esse raciocínio aqui permite a gente chegar nessa expressão aqui. Isso daqui é o que a gente chama da posição do centro de massa. Então, se você tem um conjunto de partículas, e você quiser pegar e tratar ele de acordo com a segunda lei de Newton, você vai ter que substituir ele por uma posição, uma partícula numa certa posição,
A massa dessa partícula vai ser o somatório das massas das partículas que compõem o sistema. A posição vai ser dada por essa expressão aqui embaixo, né? E aí a velocidade vai ser dada pela derivada dessa posição. E a aceleração vai ser dada pela derivada dessa velocidade. Então essa posição aí é o que a gente chama de um centro de massa, tá? Então veja que quando a gente está trabalhando aqui com dinâmica da partícula, a gente está pensando que um bloco, aí ele é um ponto. Uma pessoa é um ponto. Um carro é um ponto. Que diabo de ponto é esse? Esse ponto é o centro de massa. Então, se você pegar um corpo qualquer, você pode dizer que existe um ponto em que você poderia colocar toda a massa dele ou substituir por uma partícula que tem a mesma massa que todo aquele sistema, né? Ou seja, tem a mesma massa que o corpo. E para fins de aplicação da segunda lei de Newton, isso vai ser equivalente, tá? Então é por isso que quando a gente vai lá falar de todo aquele caminho lá falando de dinâmica da partícula, ele é simplesmente uma maneira simples de você pegar e tratar o movimento coletivo das partículas que compõem um corpo. Só que isso não é super geral, né? Porque se você pegar, por exemplo, um bloco, esse bloco só desliza sobre a mesa aqui. Aí, beleza, você pode dizer, olha, eu tenho um pontinho aqui, por que eu desenho no meio? Já vai ver. E aí esse corpo tem um movimento, uma certa velocidade aqui. Todas as partículas, elas, na verdade, como esse é um corpo rígido, elas se movem lateralmente com a mesma velocidade. Então, assim, a parte, uma constante aí, que é uma diferença de posição entre as partículas, realmente não vai fazer nenhuma diferença o tratamento de cada uma das partículas. Mas e se você tiver uma coisa que é um pouco mais realista aqui? Existe atrito e você resolve usar um disco e põe esse disco para rolar. Aí você vai ter uma coisa bem mais complicada. A gente vai ver essa questão do rolamento depois, né, mais tarde. Não hoje, né, mas mais tarde no semestre. E a gente vai perceber que cada uma das partículas que compõem esse corpo aqui, na verdade, elas vão estar fazendo um movimento bastante complexo, em que elas sobem, depois descem, depois elas sobem de volta e vão fazendo um movimento complicado aqui. E aí, como que eu posso pegar esse sistema e tratar ele? Existe um ponto aqui que vai ser bem no centro do disco, que ele vai simplesmente fazer um movimento de translação com velocidade v bem definida. Mas todas as outras partículas não. Se você pegar e ver as velocidades dela em relação ao solo, são expressões bem mais complicadas, né? Não é uma coisa tão simples assim. Aí entra uma coisa que é bastante importante, que é um teorema que permite que a gente separe o movimento de um corpo rígido como sendo um movimento de translação mais um movimento de rotação. Essa translação em específico vai ser a translação desse ponto que é o centro de massa, cuja posição a gente vai determinar através dessa expressão aqui. Então, se a gente pegar por um disco, a gente aplicar aquela expressão, a gente vai verificar que, olha, se o disco ele for com massa homogênea, então você pega o mesmo material, né? O que quer dizer homogêneo? Quer dizer que se você pegar um pedacinho de um corpo e calcular a densidade dele, e você pegar qualquer outro pedacinho do corpo, você vai pegar e calcular a densidade desse segundo pedacinho, você vai obter o mesmo valor. Se você pegar, por exemplo, sei lá, você compra um pão, você vai, às vezes acontece do pão ter um oco dentro, né? Vai ter umas fatias lá que elas vão ficar com um buraco no meio. Aquela posição é uma posição da densidade menor, então o pão não é homogêneo. E se você for pensar, né, que o pão ele é cheio de, ele fermenta e cria um monte de bolinhas, né, de gás carbônico ali que vai fazer com que ele tenha essa estrutura de uma esponja, né? Então, dentro de uma bolinha você não tem uma densidade grande, mas se você pegar uma parte que seja a parede da bolha, onde você tem a massa de fato, você tem ali uma posição onde você tem uma densidade maior. Agora, se você pegar um metal, você não vai ter isso, né? Se você pegar e fizer lá um processo para fazer um objeto qualquer de material com metal fundido, na verdade é tomado um cuidado para poder fazer com que aquele negócio ele forme uma coisa sem bolhas, porque as bolhas elas são relacionadas a você ter
um ponto onde você tem menos material, ou você tem um material diferente que é mais fraco, e você tem um problema de resistência, né? Então, você pegar, por exemplo, fazer uma roda de carro, é feito um molde, e aí você não vai jogar o material fundido por cima. Você tem que jogar, colocar, fazer uma galeria, de forma que quando você, é, digamos que você tem um perfil lateral aqui, é difícil desenhar uma roda, mas o perfil da lateral dela vai ser mais ou menos assim. Como que você vai fazer essa roda? Você tem que pegar e fazer uma galeria aqui, para você pegar e largar o material aqui dentro, e aí ele ir subindo vagarosamente aqui para poder preencher a forma, e de forma que não fique em bolhas, tá? Se você fizer isso, você vai ter que cada ponto vai ter uma densidade bastante uniforme, tá? E quando você tem esse tipo de coisa, por uma questão de simetria, que a gente vai ver depois, a gente consegue determinar qual é a posição do centro de massa do corpo de uma maneira bastante simples, tá? E aí, esse teorema aí, que é chamado de Mozzi-Chasles, ele diz o seguinte para a gente, que o movimento de rolamento, por exemplo, ele pode ser tratado como sendo uma translação dessa posição que é o centro de massa, que vai ter então lá uma velocidade do centro de massa e uma aceleração do centro de massa, além da posição, né? E também de uma rotação das partículas em torno de um eixo que passa pelo centro de massa. Então, basicamente, você pode imaginar que um corpo rolando, ele vai ser uma translação do centro do corpo, mais uma rotação em torno desse eixo que passa pelo centro do corpo, tá? Então, é a mesma coisa que quando você está em bicicleta. Se você olha para a roda da bicicleta, a roda da bicicleta só está girando em relação a você. Por quê? Porque você está preso ao quadro da bicicleta, que também está preso ao centro da roda. E aí, quando você pega e vê uma pessoa que está de longe, assim, ela vai ver a bicicleta, ela não vai ver que a roda está girando, ela vai ver simplesmente a bicicleta fazendo uma translação. Agora, se você fizer uma análise mais de perto, mas sem estar em cima da bicicleta, você vai perceber que, na verdade, cada ponto da roda está realizando um movimento complexo em relação ao Sol. Então, essa questão do centro de massa ela é bastante relevante, porque tem várias coisas que a gente pode escrever de uma maneira mais simples se a gente considerar a posição do centro de massa. Uma delas é a questão da energia, né? Digamos que você tenha lá um semicírculo assim. E aí você pode girar esse semicírculo em torno de um eixo que passa perpendicularmente ao plano da página aqui, nesse ponto que é uma extremidade. E aí você pega e solta esse semicírculo de uma maneira que ele cai e fique assim. Aí você pensa assim, tá, mas e qual que vai ser a variação de energia potencial gravitacional desse sistema? Vejo que é um sistema complicado, né? Porque ele tem um formato complicado. Se você conseguir achar onde é que é a posição do centro de massa dele, a variação de energia vai estar relacionada simplesmente à variação da posição do centro de massa, tá? No caso aqui de um semicírculo vai ser um pouco mais complicado, mas você poderia ter uma coisa mais simples, que seria um disco que está ligado através de um eixo, ligado a um eixo que passa aqui pela borda perpendicular ao plano da página, e aí você solta de forma que ele fique nessa outra posição. Determinar a posição do centro de massa de um disco é simples, vai ser exatamente no centro dele se você tiver uma densidade uniforme, né? E aí essa variação de energia está associada simplesmente a esse deslocamento vertical do centro de massa, tá? Talvez você não precisa pegar e pensar em todas as partículas que compõem o corpo. Você vai pensar só no centro de massa. Então o conceito de centro de massa é muito poderoso, tá? Então, em primeiro lugar, né, como é que a gente calcula então a posição do centro de massa? A gente simplesmente vai olhar para essa expressão aqui, ó, que ela é basicamente uma média ponderada da posição das partículas. E o fator de ponderação aí é justamente a massa. Então, se você tiver duas partículas assim, ó, que têm exatamente a mesma massa, onde que está o centro de massa dessas duas partículas? Vai estar exatamente entre essas duas partículas. Então, veja que o centro de massa ele não precisa estar dentro de algum dos corpos, né? Não precisa, ele pode estar fora. Por exemplo, você pega lá uma arruela aqui, uma rosquinha. Onde que está o centro de massa da rosquinha? Está nesse vazio que está no meio. Porque se você pegar e olhar para a distribuição de massa, se fizer uma média ponderada, pensando que cada uma das partículas que compõem esse objeto tem a mesma massa, você vai ter exatamente no centro, né? Tem uma questão de simetria, que é bastante intuitiva essa questão da simetria, né? Mas a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes ali depois, para indicar mais ou menos de onde que isso vem, tá?
Veja que isso aqui é uma relação vetorial, então a gente pode separar em eixo x, y e z. E, geralmente, a maior parte dos exercícios vão ver que a gente trabalha com coisas bidimensionais, tá? Mas em alguns casos pode ter lá uma questão tridimensional. Então, aqui eu tenho um exemplo em que eu vou pegar lá para 3 partículas e determinar a posição do centro de massa, considerando que eu sei a massa de cada uma delas, tá? Então, por favor, dê uma olhada nesse exemplo. Depois aqui eu calculo a velocidade do centro de massa, considerando que essas partículas têm alguma velocidade, e determino então. E depois calculo a aceleração do centro de massa, só para fazer uma coisa bastante completa, né? Vejam que basicamente vai ser a mesma ideia de calcular a média ponderada, tá? da variável que você vai ter para cada uma das partículas. Outra coisa que a gente nota é que aqui é o princípio da questão da conservação do momento linear, né? É que se você pegar um sistema, você pode dizer então que a força resultante externa é igual à derivada do momento linear do sistema, mas a gente define o momento linear do sistema como sendo massa vezes a velocidade do centro de massa. Na verdade, não é bem define, né? A gente definiu como sendo o somatório do momento linear de cada uma das partículas, mas a gente consegue mostrar que essa definição é equivalente a você dizer que o momento linear do sistema é igual à massa vezes a velocidade do centro de massa, né? Então, basicamente, a ideia é você substituir o sistema como um todo por uma partícula só, que é o centro de massa, tá? Ou está na posição do centro de massa. Também que a ideia do centro de massa é essa, né? Para que essa força resultante externa, você pode dizer também que se o momento linear do sistema é dado por essa expressão, a força resultante externa vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, tá? Então, se você não tiver força externa, você não tem aceleração do centro de massa. Então, se você tiver lá um centro de massa que está parado numa certa posição, ele vai continuar parado. Se ele não estiver parado e estiver sofrendo uma aceleração, ele vai sofrer o centro de massa como um todo o centro de massa que representa o sistema como um todo é que sofre a aceleração, né? Tem um exemplo bastante interessante, que é de você pegar e aplicar uma força lateral num sistema que é formado por um bloco ligado a outro através de uma mola. Você aplica essa força aqui, ó, você não vai ter uma aceleração igual dos dois blocos, porque esse bloco aqui ele vai estar sujeito a essa força lateral e é uma força elástica que vai atuar para a esquerda aqui. E aí esse bloco da direita ele vai estar sujeito simplesmente a essa força elástica atuando para a direita. E aí você vai pensar assim, tá, mas qual que é a aceleração do sistema como um todo? Como você tem dois blocos, você pode dizer que os dois têm a mesma massa. O centro de massa está exatamente no meio entre os dois aqui. Aí você pode dizer que o centro de massa sofre uma aceleração que vai ser dada por essa força dividida pela massa total do sistema. Então, de um ponto de vista de aceleração do sistema, você pode afirmar isso. Mas se for pensar em cada uma das partículas que compõem o sistema, ou seja, esses dois blocos, eles vão ter acelerações distintas. Mas se pensar na média ponderada das acelerações, ela vai ser igual à força dividida pela massa total, tá? Outro sistema que é interessante é você pensar que você tem um lançamento de um foguete, algum tipo de coisa que vai lá e explode, né? Um rojão, alguma coisa assim. Ele faz um lançamento parabólico. Quando ele chegar nessa posição aqui, ele explode. O que você pode afirmar sobre a trajetória? Bom, em primeiro lugar, você vai se perguntar a trajetória de quem? Cada uma das partículas que compõem esse rojão, ele explodiu. Virou um monte de caquinho, mas esses caquinhos eles vão ser arremessados cada um para uma direção diferente. Então, afirmar qual que é a trajetória de cada um deles vai ser complicado, né? Porque aqui a gente teve a explosão. Mas se você pensar no centro de massa como um todo, como a força resultante externa foi zero, porque a explosão é uma força interna, né? Quer dizer, você tem uma força resultante externa que a força não é zero, né? Ela é a força-peso, né? Mas a força-peso indica o quê? Que se você tiver um sistema fazendo um lançamento oblíquo, a trajetória vai ser uma parábola. Se você pensar no centro de massa do corpo, ele está sujeito a uma força externa, que é a força-peso. E aí, quando você tem essa explosão, ele continua estando sujeito a essa mesma força externa, né? Isso no vácuo, né? Porque se você tiver arrasto, aí o arrasto complica as coisas, né? Porque quando essas partículas, quando você tem uma explosão,
cada uma dessas partículas ela vai estar sujeita a uma força Arrasto diferente. E aí isso pode deixar as coisas mais difíceis. Mas se você tiver uma coisa que é no vácuo, você vai perceber o quê? Que a trajetória do centro de massa não vai ser alterada, ela vai continuar essa parábola aqui, tá? Se vocês pegarem aqueles vídeos que tem dos astronautas na Lua, vocês vão perceber um negócio bastante interessante. Quando você pega aí, sei lá, você está andando em algum lugar que tem pó, assim, quando você anda, o pó ele segue um movimento bastante turbulento, assim, né, depois que ele levanta, até que ele pousa, né? E na Lua, como você não tem isso, é engraçado, porque você pega e quando o astronauta ele anda assim, ele dá meio que um chute naquele pó, ele levanta e ele meio que faz um lançamento oblíquo, assim, bem... Claro que se você pensa assim naquela nuvem de poeira como um todo, ela se espalha também, né? Mas se você meio que pensar assim, olha, qual que seria mais ou menos o ponto médio dessa nuvem de poeira? Você percebe que ele faz uma trajetória parabólica, assim, bonitinha. Por quê? Porque ele está sujeito a uma aceleração gravitacional, que no caso vai ser a gravidade da Lua, né? E não tem força de arrasto. Então você consegue ver que aquele comportamento geral daquela nuvem que ele chuta ali, ela segue um movimento mais parabólico. Parece mais meio que você pegar uma mangueira de água e você atirar um pouco ali, né? Colocando o dedo na frente para ela espalhar. O espalhamento, assim, pode ter um espalhamento, um leque ali da água que foi arremessada, mas o comportamento geral daquelas gotinhas de água vai ser mais ou menos uma parábola. Porque se você for pensar, cada uma das gotinhas está sujeita a força peso, né? E se você pensar na posição média delas, você vai ter exatamente a questão do centro de massa. E ele está sujeito somente a essa força peso. E por mais que as partículas então se espalhem, o movimento ele é um movimento parabólico, tá? Aqui eu falo um pouco sobre o termo de Moses-Chasles, tá? Que eu me adiantei um pouco ali. E aí a gente vê aqui a questão da determinação do centro de massa de um corpo, tá? Como que a gente vai fazer isso, né? Então, a ideia aqui é basicamente uma ideia de simetria, né? Se a gente pegar e escolher um sistema de referência conveniente, como eu faço aqui, a gente consegue mostrar que, se eu partir lá daquela expressão para o centro de massa, que dadas duas partículas distintas, se o corpo é simétrico, então veja que esse eixo aqui entre A e B, ele é um eixo de simetria do corpo, ele faz o que? Ele corta o corpo em duas partes que são iguais, né? Mas espelhadas, né? Então isso é justamente o conceito de simetria. E aí, se o corpo é então simétrico, para cada ponto P, simétrico e homogêneo, existe um ponto P' que tem a mesma massa, de forma que se você pegar e calcular a posição do centro de massa no eixo X, vai dar zero, ou seja, ele vai residir em cima do eixo Y, que é esse eixo que passa entre A e B. Ou seja, se você tem um eixo de simetria num corpo, ou um plano de simetria, se for um corpo tridimensional, você vai ter que o centro de massa ele tem que estar obrigatoriamente sobre esse eixo de simetria, tá? Então, se você pegar, por exemplo, aqui um eixo horizontal, ele corta o corpo em duas partes simétricas. Você pega um eixo vertical, também corta o corpo em partes simétricas. Na verdade, existe uma infinidade de eixos aqui que vai cortar o corpo em partes simétricas, as diagonais, por exemplo. E aí a gente vai perceber que, olha, ele tem que estar, o centro de massa tem que pertencer a essa reta, ou a esse plano, se for no caso tridimensional. Então, se você tiver dois, três eixos de simetria, você vai verificar que, sim, que o centro de massa tem que estar em todos eles. Então, esses eixos eles vão ter um ponto em comum, em geral, né? Então, você pega, por exemplo, aqui, ó, você tem um ponto em comum entre esses dois eixos. Então, o centro de massa tem que estar aqui. Então, basicamente, o que você precisa fazer é achar dois eixos quaisquer de simetria e você vai ter um ponto em comum entre esses eixos e esse ponto vai ser obrigatoriamente, então, a posição do centro de massa, tá? Então, é por isso que eu desenho sempre lá nos bloquinhos a força-peso, né? Eu parto do lado do centro do bloquinho. Basicamente porque essa seria a posição onde você poderia dizer que você tem uma partícula e você põe a força lá, tá? Se você pegar alguns corpos aqui, ó, como por exemplo, esse corpo aqui ele não é simétrico, né? Mas o que a gente pode fazer? Então eu mostro nessa seção aqui que a gente pode cortar esse corpo em várias partes e considerar como se
a gente tivesse aqui 3 corpos distintos e estivesse tentando determinar o centro de massa de cada um desses 3 corpos. Só que a gente nota o seguinte, essas partes que a gente corta o corpo são simétricas, então a gente consegue determinar a posição do centro de massa de cada uma delas. Então a gente passa a considerar como se o centro de massa agora fosse o problema de determinar o centro de massa de um conjunto de partículas, tá? Que são essas 3 partículas distintas aí. Claro que cada uma delas vai ter uma massa diferente, que é proporcional à área que elas têm, né? E aí a gente tem que levar isso em conta para poder determinar a posição do centro de massa, mas não é nada muito complicado, tá? Então dê uma olhada aqui que vai ter exemplos e tudo, e eu acho que vai ficar bastante fácil para vocês seguirem, tá? Uma coisa que a gente faz muito é dizer assim, olha, se você tem um corpo que tem densidade uniforme, você pode dizer que a massa vai ser igual à densidade vezes o volume, ou você pode também definir densidades superficiais de massa ou linear de massa. O que isso significa, né? Quando você vai comprar papel, você vai verificar que tem lá um valor que é em gramas por metro quadrado, ou por centímetro quadrado. Isso aqui é o que a gente chama de gramatura. Então, quer dizer, se você pegar um metro quadrado de folha A4, você vai ter folha de A4 que é de 50 gramas por metro quadrado, ou vai ter umas que são de 75, outras que vão ser de 120. E aí você vai perceber o quê? Que as de 120 são mais grossas, né? São mais resistentes. E geralmente a gente usa de 75. Então isso é o que justamente que a gente chama de densidade superficial de massa. Então a gente pode dizer que a massa de um pedaço de folha de papel vai ser igual à área vezes esse valor que é a densidade superficial de massa ou gramatura. A gente pode fazer a mesma definição aqui para o caso da densidade linear de massa, que a gente chama de lambda. E aí vocês vão ver que isso está relacionado a uma facilitação para você pegar e calcular a posição do centro de massa de um corpo quando a gente sabe que ele tem densidade uniforme, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de cada tipo, tá? Usando densidade linear de massa, aqui usando densidade superficial de massa, e depois você vai ter o que é mais complicado aqui, que vai ser usando densidade volumétrica de massa, tá? Então, aqui esse daqui vai ser mais difícil porque a gente tem 3 dimensões, né? Então a gente vai ser uma coisa simples, que seria bidimensional, a gente tem um caso tridimensional para ilustrar, tá? Então acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso para poder fazer a continha dele. Mas veja que a gente vai perceber que nos 3 eixos a gente vai conseguir valores idênticos, porque na verdade se você pegar esse corpo você consegue cortar ele aqui assim, ó. E aí você tem um plano de simetria aqui. Você pode ter o mesmo plano de simetria aqui. Claro que não é o mesmo, né, mas é análogo. E um terceiro aqui. Então você corta esse corpo em 3 planos distintos. Então a posição do centro de massa, aqui eu tenho um exemplo um pouquinho mais bonitinho do plano. A gente vai perceber que como tem 3 planos que estão nessas mesmas condições, eles têm uma reta em comum. E aí o centro de massa tem que estar exatamente sobre essa reta aqui, tá? Só que aqui eu fiz do jeito mais bruto, né? Eu fui lá e fiz os três casos. Porque quando eu fiz o problema eu não percebi esse eixo de simetria, esses 3 planos de simetria que ele tinha, tá? Tem outro caso aqui que a gente pode às vezes considerar que a gente tem um pedaço faltando de uma placa, por exemplo. E aí a gente considera o seguinte, ó, se a gente tivesse a placa inteira, eu saberia que o centro de massa está no meio. Se tivesse só o disco, eu saberia que o centro de massa está no meio do disco. Como que eu faço no caso em que eu tenho essa placa que é a subtração de um disco a partir da placa quadrada? Então, aqui eu explico como é que a gente faz, tá? É basicamente fazer a mesma aplicação, sem muita... a única coisa aqui você vai ter que pegar e fazer uma subtração ali, né? Então, você vai ter que isolar a posição do centro de massa da placa furada. Depois aqui eu te falo um pouco sobre a distribuição do centro de massa de uma distribuição arbitrária de massa, que é um caso que a gente não vai trabalhar, porque ele envolve justamente o conceito de integral, tá? E aí a gente vai ter, nesse caso, situações em que você não tem densidade uniforme. Então, o fato de você pegar e falar lá de usar uma situação um pouco mais complexa, né, usando integrais em 3 dimensões, a gente vai conseguir calcular a posição do centro de massa meio que de qualquer coisa que a gente consiga descrever matematicamente. O que, em geral, é uma coisa que a gente não consegue fabricar na vida real, tá? Um problema muito comum é você dizer assim, ó, você tem uma barrinha que tem uma densidade que vai diminuindo conforme você vai se afastando em relação à origem. Como é que você vai fazer isso? Isso é impossível de fazer, né? Mas
Os exemplos costumam fazer esse tipo de coisa, tá? Quando a gente tem um conjunto de corpos, a gente também trata o centro de massa como sendo o centro de massa o centro de massa dos centros de massa, digamos assim. Né? Por exemplo, o centro de massa do sistema Terra-Lua. Como é que você calcula isso? Você considera que o centro de massa da Terra tem toda a massa da Terra e o centro de massa da Lua tem toda a massa da Lua. Você considera essas duas partículas e calcula o centro de massa delas, tá? Então acaba sendo bastante fácil para a gente verificar isso, tá? Bom, pessoal, já é meio-dia aqui, ou quase meio-dia, né? E a gente ainda tem essa questão do movimento do centro de massa e também da questão da posição do centro de massa e energia potencial gravitacional. E também a gente tem a conservação do momento linear, tá? Se vocês quiserem sair agora da conferência, vocês podem sair, tá? Eu vou continuar aqui para poder ficar o vídeo completo. Depois, quem não puder, volta ali para ver o restinho do vídeo, que deve dar aí uns 10 minutos, tá? Quem quiser continuar aí, pode continuar. Então, outra coisa que é bastante importante é a gente falar sobre o movimento do centro de massa, tá? Tem algumas situações em específico que a gente consegue tratar o problema, considerando que o movimento do centro de massa, por exemplo, não pode acontecer. Acho que tem um exemplo que é muito claro disso. É você pegar uma pessoa em cima de uma canoa, por exemplo. Essa canoa está um bote, alguma coisa assim, que está ali do lado de um trapiche. E você não tem uma corda amarrando no sistema. Essa pessoa está na extremidade oposta ali da canoa, né? Então oposta ao trapiche. Então veja que existe uma diferença aqui, uma distância entre o final da canoa e o trapiche. E essa pessoa anda aqui para o lado esquerdo. O que vai acontecer? Se considerar que você não tem uma resistência ao deslocamento do barco em cima da água, existe uma posição do centro de massa que vai estar mais perto da pessoa, porque ela geralmente tem uma massa maior do que a da canoa. Se você tiver a canoa, ela não vai pesar muito, né? Ou mesmo pode supor até que a massa seja similar, e aí vai estar no ponto médio entre a metade da canoa e a posição da pessoa. Se essa pessoa se desloca para o lado esquerdo aqui, o que vai acontecer com a posição do centro de massa? Se você não tem nenhuma força resultante externa e esse sistema estava em repouso antes, você não pode ter aceleração do centro de massa. Se você não tem aceleração do centro de massa, a velocidade é nula do centro de massa, quer dizer que a posição dele deve ser constante. Então, conforme essa pessoa vai andando para a esquerda aqui, a posição do centro de massa não pode mudar. O que vai acontecer então? A canoa vai se deslocar para a direita. E quando isso acontece, vai acontecer de você aumentar essa distância aqui. Então é um exemplo bastante interessante de que se você se desloca sujeito a uma força resultante externa zero, nesse caso, você vai chegar na outra extremidade da canoa e você vai continuar não conseguindo descer dela, porque a distância aumentou, né? Então esse é um tipo de problema que é bastante abordado em física aí, aparece até em questão de vestibular e tudo mais. E aqui eu discuto exatamente como que a gente resolve esse tipo de situação. Né? Basicamente a gente considera o quê? A posição do centro de massa antes da pessoa se deslocar tem que ser igual à posição do centro de massa depois dela se deslocar, porque a gente tem uma força resultante externa que é igual a zero e uma velocidade que era igual a zero no início também, tá? Que mais? Aqui tem uns outros exemplos aqui que são interessantes, né? Falando sobre movimento orbital, um planeta satélite. Que mais? Aqui eu falo sobre o salto em altura, né? Tem um cara que foi famoso aí porque ele inventou um jeito dele pegar e fazer o salto em altura de forma que o centro de massa passasse por baixo da barra e ele passasse por cima. Ele faz um movimento característico. Isso fez com que ele aumentasse lá uns 30 centímetros o recorde mundial de salto em altura, tá? Aí aqui eu entro naquela questão da posição do centro de massa. A gente tem esse aqui um problema que a gente chegou a abordar, tá? Não com rolamento, né, com deslizamento, mas a gente tinha lá uma situação que a gente falava assim, considera que as dimensões do bloquinho são desprezíveis em relação
as dimensões da rampa. Por quê? Se você for pegar e calcular a variação da energia potencial gravitacional, ela está relacionada simplesmente a essa variação da altura do centro de massa aqui. E para isso a gente tem que desconsiderar as dimensões da partícula, né? Então, se você tem lá, por exemplo, um disco de raio R, a posição da partícula aqui do centro de massa desse disco não vai subir 2 vezes R, que é o raio da minha pista, né? Ele vai subir 2 vezes R menos 2 vezes R. Por quê? Porque ele já estava R acima da parte inferior, e quando ele chegar aqui na parte superior, ele vai ficar R abaixo da parte superior. Então, a questão do centro de massa é importante para o cálculo da energia potencial gravitacional, tá? Então, aqui eu mostro o porquê que a gente tem que utilizar a variação da posição do centro de massa para calcular a energia potencial gravitacional de um sistema de partículas, tá? E aqui tem um exemplo em específico que eu trabalho com isso. E aí eu falo lá que, olha, é um cubo de aresta 30 centímetros. Então, esses 30 centímetros aí vão fazer diferença para a gente fazer o cálculo da energia potencial gravitacional, tá? Então vai ficar um pouquinho mais complicado. E aqui a gente entra no, digamos assim, a estrela do negócio aqui, que é a conservação do momento linear, tá? Então toda vez que você conseguir garantir que a força resultante externa num sistema seja igual a zero, como por exemplo, quando você tem bolas de bilhar em cima de uma mesa e elas colidem, quando você pega e relata uma explosão de um foguete, alguma coisa desse tipo, você tem sempre situações em que o momento linear então, do sistema vai ser igual antes desse evento e depois desse evento. Claro que o momento linear, ele, na verdade, ele é uma grandeza vetorial, né? Então a gente tem, na verdade tem esses 3 conjuntos de equações aqui. Se você pegar, por exemplo, um corpo que estava parado antes de explodir, você pode dizer que o momento linear do sistema do corpo vai ser zero, se somar as partes dele, né? Ou as partículas. E aí quando ele explode, no final, depois da explosão, você vai ter que continuar com o mesmo valor do momento linear, porque você tem que uma força resultante externa é igual a zero nesse sistema. E você pode dividir isso em 3 eixos distintos. Então a gente costuma analisar esse tipo de situação como 3 eixos distintos. E aqui, por exemplo, a gente tem a explosão de um corpo em 3 partes. Então eu vou lá, dou velocidades depois da explosão, e dou lá informações sobre a massa de dois corpos aqui. E aí a gente vai ter que olhar aqui para os eixos x e y e verificar que, olha, antes da explosão você tinha um momento linear zero, depois você tem que ter um momento linear zero de novo. Por quê? Porque a força resultante externa é igual a zero, porque se você pode analisar do ponto de vista de forças, né, quais são as forças que atuavam sobre o corpo? Só uma normal e uma força-peso, se ele estava em cima de uma mesa. Então a gente consegue descrever essa questão da explosão de uma maneira que conserva o momento linear, portanto, a gente tem informações antes da explosão, a gente sabe quais vão ser essas informações depois, né? E essa informação é que o momento linear do sistema era nulo no início, vai continuar tendo que ser zero depois. Então a gente consegue achar uma relação entre as velocidades e as massas, que vai ser essa relação aqui, considerando os eixos x e y. E aí depois vira resolução de sistema, né? A gente consegue resolver esse sistema e resolver alguma das informações que o problema pede. No caso aqui, ele pedia a massa de duas das partículas que a gente tem, tá? Essa parte de conservação do momento linear é muito mais utilizada para resolver colisões, tá? Mas para poder resolver colisões, a gente tem que ver essa questão de impulso antes. E colisão acaba virando uma coisa meio que especial, porque ela, mesmo que você não tenha força resultante externa igual a zero, a colisão dura tão pouco tempo que a gente pode considerar que a conservação do momento linear é uma aproximação muito boa, tá? Então a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes aí na semana que vem. E por enquanto a gente tem alguns problemas que podem ser resolvidos, que geralmente a gente considera essas explosões de corpos, tá? As colisões também a gente vai acabar trabalhando elas de uma maneira meio que unidimensional. A gente vai pegar e considerar 2 partículas colidindo uma com a outra de uma maneira unidimensional, porque se a gente tratar corpos extensos, fazendo colisões, esse negócio fica bem complicado. Se pegar, por exemplo, 2 discos que estão sobre uma mesa e os 2 colidem, vai depender
o resultado final dessa colisão vai depender até dessa distância que a gente tem entre as velocidades que eles têm, tá? Então acaba sendo um negócio um pouco complexo da gente trabalhar, tá? Então notem aí que o assunto é bastante extenso, tem bastante detalhe, tá? É importante que vocês leiam e tentem fazer já os exercícios para na quarta-feira vocês já terem algumas dúvidas aí, para a gente ir fixando esse conteúdo, porque ele, assim, ele não é difícil, mas ele tem muitos detalhezinhos, tá? Então é importante que a gente comece a fazer os exercícios aí logo, não dá para deixar para fazer depois de quarta, porque eu acho que o tempo fica meio curto, tá? Certo, pessoal?